Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos. Deus abençoe. Ave Maria, Maria de Pentecostes. Pentecostes recorda, celebra e leva a acolher sempre, de novo e mais intensamente, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus com seus 7 dons, 9 frutos e mais diversos carismas. E aí em toda essa verdade de Deus, dessa graça de Deus, nós temos o sim de Maria. E por causa do seu sim se torna intercessora da vida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e nós podemos chamá-la de Maria de Pentecostes. Numa forma mais abrangente, pode ser chamada também de Maria do Espírito Santo. E quais são esses dons? 7 dons do Espírito Santo. Quais são? Em Mateus capítulo 7, versículo 7, você pode ver que ele diz assim: pedi e vos dará, buscai e recebereis, batei e vos será aberto. Então, pedindo, clamando ao Senhor o Espírito Santo, uma das coisas que nós fizemos ontem, não é? Irmã Eveline, na Fraternidade de Ilhéus, com as irmãzinhas lá na capela, ficaram do começo da noite até 5 da manhã, finalizaram com certeza a celebração da palavra e receberam o Espírito Santo. E eu fiquei aqui contemplando o Espírito Santo e pedindo também esta ação numa vigília do Espírito Santo. Por isso nós passamos o Pentecostes em vigília, esperando, assim como os discípulos ficaram na palavra de Deus, reunidos com Maria e rezando e ela intercedendo para que o Espírito Santo viesse a todos os discípulos e eles tivessem todos os dons, né? Os dons do Espírito Santo, 7 dons. O dom da fortaleza, que é uma virtude que nos dá coragem de enfrentar todas as coisas, as tribulações, os problemas. Aí vem a irmã Andressa falando comigo: serva, eu acho tão bom essas lives de manhã cedo, porque as pessoas estão lhe conhecendo do jeito que nós conhecemos aqui na comunidade de vida. Um outro lado da senhora que os membros que estão mais distantes não conhecem. E eu disse, como? Ela disse, a fortaleza, o dom da fortaleza. Porque quantas vezes, por causa da radioterapia e outrora, por causa da quimioterapia, a senhora não tinha condições nem sequer de levantar. Mas mesmo assim, vinha, rezava em todas as pessoas, rezava em nós, passava as mensagens de Nossa Senhora. E hoje levanta 4 horas da manhã para a gente celebrar, rezar o texto Nossa Senhora da Aurora e meditarmos a palavra de Deus. E as pessoas veem no vídeo a sua situação, muitas vezes sem condição realmente de fazer, mas a senhora vai adiante. O dom de fortaleza que Deus nos dá também tem a ver com o amor que nós temos por Ele. Porque o que me põe de pé muitas vezes é o amor que eu tenho a Deus. Eu penso assim, não posso falhar com o nosso Senhor, não posso falhar. Eu tenho que ser forte. Essa palavra sempre vem no meu coração. O outro dom muito importante que nós temos que perceber é o dom da sabedoria. O sentido da sabedoria reside na sabedoria humana, né? A sabedoria humana tem que reconhecer que esta sabedoria é uma eterna sabedoria de Deus. Vem de Deus. Não tem nada a ver com você, a sabedoria. A sabedoria é um dom que o Espírito Santo lhe dá de entender os mistérios de Deus, sabe? Discorrer sua vida de acordo com a vontade de Deus. Sabedoria de alçar voo além do que você pode realizar e realizar grandes obras. Eu me lembro da sabedoria de Salomão, não é? As 2 mulheres ali brigando, uma confusão medonha. Esse filho é meu, esse filho é meu. E ele, traga a criança.
Pegou a criança, colocou de cabeça para baixo, segurando pelas pernas, pegou um facão. Agora eu vou dividir a criança no meio. Metade vai para você e metade para você. Pronto, o filho não é das duas? Acabou-se a questão. Então, quando ele pegou a faca que foi cortar, a mãe verdadeira gritou: Não, não corte meu filho ao meio. É dele, é dela, o filho é dela, o filho é dela. Eu prefiro renunciar ao meu filho. Assim, Salomão, com a sua sabedoria, descobriu imediatamente quem era a mãe verdadeira. Porque só a mãe verdadeira renuncia ao próprio filho para salvá-lo, né? É o dom da sabedoria que Salomão tinha, porque foi a única coisa que ele pediu quando assumiu o trono no lugar do rei Davi, né? Então, o dom de ciência nos torna capazes de aperfeiçoar a inteligência, onde as ciências humanas perdem a sua inerente complexidade. Com o dom da ciência, nós começamos a entender muitas coisas. A complexidade das coisas se torna simples à nossa visão espiritual. E nós começamos a ter a capacidade de, pela inteligência, desmembrar certas situações e trazer a solução para a vida daquela pessoa. Existem também os que fazem o dom da ciência, o CARES, né? Os da renovação carismática, que é uma corrente de graças. E muitas vezes eu vi um profeta ou alguém que tem o dom da ciência revelar, um padre santo, alguém lá de cima: eu estou vendo que fulano de tal está com câncer nos rins, e as dificuldades que tem de urinar, de dores na região lombar, tudo isto é um câncer de rim, que deve procurar o médico. A pessoa procura o médico, realmente ela está com câncer nos rins. É o dom de ciência que a corrente de graças, né, fala, que nos traz esse dom maravilhoso que até cura as pessoas, não é? O conselho, o dom de conselho, permite à alma o reto discernimento sobre as santas atitudes também. O dom de conselho salva a gente até de cometer um erro grave. Quantos casais eu já aconselhei e consegui que não separassem, que entendessem o quanto é importante permanecer juntos. Tem até um exemplo de um casal que brigavam porque a mulher colocava um produto na cabeça e não podia tomar banho por 3 dias. E aí ela chegou para mim e ele disse assim, no aconselhamento, né? Serva, essa mulher é imunda. Eu não diga isso com a sua esposa, pelo amor de Deus. Você vai dizer que a sua esposa é imunda? Pelo amor de Deus, não fala isso. E ela falou assim para mim: tá vendo como é que ele me trata? A senhora tá vendo? Não quero mais viver com esse homem 1 minuto, de jeito nenhum. Eu vou me separar. Eu disse: calma, vamos entender a situação. Aí vem o dom do aconselhamento, né? O dom do conselho. Me diga uma coisa: por que você está... Vamos procurar, cessando a causa, cessa o efeito, não é? Se você casou com a sua mulher por amor, agora você não pode querer separar, não é? Se você casou com o seu marido por confiar, por achar que ele ia lhe amar, lhe respeitar, você não pode separar. Está havendo alguma falta de comunicação. Eu sinto isso. Está havendo algum desequilíbrio dentro do casal. Me diga uma coisa: por que você passa 3 dias sem tomar banho, como ele está reclamando? E ela disse assim: serva, eu passo um produto no meu cabelo que não pode lavar por 3 dias, e se não estraga. Então ele fica dizendo que eu não tomo banho, mas eu tomo banho sim, eu só não lavo o cabelo. Está explicado. A sua mulher toma banho, só não lava o cabelo. Então você não tem o direito de chamar ela de imunda. E aí a gente foi mergulhando sobre essa dificuldade de entendimento, sobre a falta de respeito dentro do casal, dentro do casamento, que provoca um grande desequilíbrio, a falta de respeito.
E aí veio o dom do conselho. Eu tive que ter o dom do conselho para poder convencer aquele casal de retomar a vida juntos e não separar. Este é o dom do conselho que nós temos. O dom do conselho também ele está inerente às atitudes santas, que é um testemunho. Quando você tem uma atitude santa, você dá testemunho de vida, não é? Quantas vezes eu vi Padre Luiz Alberto Peixoto, meu diretor espiritual, cansado, velhinho ali, conseguindo moedinhas, e ele mesmo trocava o dinheiro dele para dar moedinhas aos pedintes ali da Igreja do Rosário, lá no centro da cidade, e ia lá fora para entregar bolacha e café a cada um deles que estavam passando fome. Uma atitude dessa muda qualquer criatura, como Santa Teresa de Calcutá, que estava cuidando de um indiano e cuidando das suas feridas, cicatrizando as feridas, e o indiano olhou para ela e por que tu faz isso comigo? E ela falou assim, eu faço isso porque meu Deus mandou. E ele olhando para ela falou assim, então eu estou gostando desse seu Deus. Eu estou gostando muito desse seu Deus, não é? Então, esse é o dom, é a atitude santa que vem do conselho. Quem aconselha tem também que ter uma atitude congruente com aquilo que fala, né? Fazer e falar por igual. O entendimento. O dom do entendimento torna nossa inteligência capaz de entender intuitivamente certas coisas, certas verdades reveladas. Eu vou citar os sonhos que a gente tem. Às vezes, através de um sonho, Deus lhe dá o dom do entendimento de certas coisas. Ou através de alguma coisa que aconteceu e você começa a pensar em tudo aquilo que aconteceu e tem um entendimento correto. Não, Deus quer que eu faça assim. É pelo dom do entendimento. Nossos membros do Instituto Nossa Senhora da Aurora conseguem entender muitas coisas que Nossa Senhora quer pelo dom do entendimento, não é? Eu tenho essa convivência constante com ela, intimidade. Sou deficiente auditiva. Na verdade, não consigo escutar nada. É quase zero minha audição. Mas eu consigo ouvir a voz de Deus. Mas os nossos membros e eu também temos o dom do entendimento. Com certeza você que está me assistindo também. Entender que aquilo não vai dar em nada, entender que aquilo não vale a pena, ou entender que é por ali que eu devo ir, é o dom do entendimento, é um dos dons do Espírito Santo. O outro dom é o dom da piedade, né? É uma graça de Deus na alma, que proporciona salutares frutos de oração e práticas de piedade ensinadas pela Santa Igreja. Por exemplo, quando você chega numa igreja, eu tenho esse dom de Deus, de chegar em qualquer igreja que eu entro, a primeira coisa é me ajoelhar. Eu sinto que devo me ajoelhar, porque ali está o sacrário. Então ali é o dom de piedade, o dom de se ajoelhar nas elevações da Eucaristia, da hóstia, na adoração. Em vários momentos a gente se ajoelhar, falar com Deus às vezes de joelhos. É um dom de piedade também. Rezar o Santo Terço, com o terço na mão, com todo respeito. É um dom de piedade. Você se curvar diante do altar, diante do presbitério, não é? É um dom de piedade. Um outro dom muito importante do Espírito Santo é o temor de Deus. Teme a Deus quem procura praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração. Jesus fala para nós muitas vezes: quem me ama, segue meus mandamentos. Quem me ama, acolhe a minha palavra. Então, é preciso ter esse temor a Deus. Não é ter medo de Deus como se Deus fosse um castigador. Antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas tinham esse conhecimento de que Deus era castigador, né? Castigador. Mas Deus não é castigador, Deus é misericordioso. E o próprio Jesus fala para Santa Faustina: eu tenho a eternidade para castigá-los. Por agora lanço mão da minha misericórdia.
Então, o temor a Deus não é temor a Deus de tenho distância porque eu tenho medo que ele me machuque. Não. Tenho medo de machucá-lo, tenho medo de ofendê-lo, tenho medo de trazer muito dissabor ao seu sagrado coração, não é? É assim que a gente tem que pensar. Os dons, os 7 dons do Espírito Santo, eles nos fazem servir de suporte para a igreja, criando dentro de nós frutos. E estes frutos são 9, que é o amor, o gozo, né? A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio de si mesmo. Contra estas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, 19, 23. São os 9 frutos do Espírito Santo. E todos esses dons e todos esses frutos nos trazem os carismas, os mais diversos carismas. Existem na igreja diversos carismas. Existem os carismas de consagrar todos a Nossa Senhora. Aí nós precisamos rezar muito para receber 7 dons, não é? Existem, que é o nosso carisma. O nosso carisma é consagrar todas as pessoas a Nossa Senhora. Existem carismas de levar a palavra de Deus pelas redes sociais, pela televisão, que é a Canção Nova. Existe o carisma do Shalom, que é divulgar muito através de livros, de formações, né? Trazer jovens para a igreja. Eu vejo muito isso do carisma do Shalom. Então, o carisma de rezar, o carisma da piedade, né? Os atos de piedade, dom de piedade, etc. Então, são os diversos carismas. Nenhuma pessoa teve maior aproximação, mais intensa comunhão e mais constante interação com o Espírito Santo do que Nossa Senhora. Nenhuma, até hoje, que foi a mãe de Jesus. E foi pelo seu sim, né? Pelo poder do Espírito Santo que o Pai, em previsão dos méritos de Jesus, preservou Nossa Senhora do pecado original. Aí também preservou Nossa Senhora das suas consequências, das consequências do pecado original. Consequências psicológicas, emocionais, físicas e espirituais. Nossa Senhora foi preservada de tudo isto. De tudo isto. A Virgem Maria Santa, ela se encheu de toda a força de Deus, completamente livre de todas as consequências do pecado original, para levar Jesus, encaminhando todos nós à fé, desde seu nascimento até a sua ascensão e hoje da glória de Deus. Maria é, pois, a Imaculada Conceição. Aí me lembrei de Nossa Senhora de Aparecida. Estávamos falando outro dia aqui, que é a Imaculada Conceição. Nossa Senhora de Aparecida é a Imaculada Conceição. Tirando o manto de Nossa Senhora de Aparecida, nós vemos a Imaculada Conceição. Pela ação do Espírito Santo, foi preservada e ficou imaculada. E Jesus preservou Maria imaculada para que depois, posteriormente, milagrosamente, fosse fecundá-la e torná-la a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Olha que maravilha! Ao mesmo tempo e no mesmo momento, o Espírito Santo a fez cheia de graça. Aí vem São Luís Maria de Grignon Montfort, né? Deus juntou todas as águas e chamou de mar. Deus juntou todas as graças e chamou de Maria. Eu fico emocionada quando digo isso. Quer dizer, a plenificou Nossa Senhora, a batizou e mergulhou, a encharcou de toda graça e beleza divinas em seu espírito. Por isso que nós dizemos que Nossa Senhora é a arca, né? A arca da aliança.
dentro dela e guarda toda a beleza, divindade, a santidade. É um território santo, Maria. E nela está toda a beleza e graça divina, psíquica, espiritual e física, em função de sua maternidade, que ela assumiria posteriormente. Quando foi anunciado por Gabriel, pelo anjo Gabriel, que ela teria sido eleita para ser a mãe de Deus, imediatamente foi preparada para isto, para ser a mãe do Messias, o Salvador. Em toda a certeza, com toda a certeza do meu coração, o Espírito Santo que nela habitava de forma extraordinariamente viva e atuante, foi preparando Maria para a compreensão de tudo que estava acontecendo e a dimensão de tudo que iria acontecer, né? Pela ação do Espírito Santo. A vinda do Salvador da humanidade trouxe em Maria a plenitude da graça e a tornou cheia de graça. E Maria dá o seu consentimento, ela dá o seu sim. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E com este sim, este sim pronunciado, foi necessário ouvir este sim, porque Deus quer sempre ouvir o que nós temos a dizer, não é? Santa Faustina conversando com Jesus, e ele disse: fala para mim, fala, eu quero te ouvir. Olha, Santa Faustina teve que dizer aquilo que Deus já sabia. E ela ainda diz: Jesus, tu sabes tudo, mas tu sabes tudo, Jesus, mas eu quero te ouvir. E Nossa Senhora teve que dizer ao anjo: sim, o sim. E pela pronúncia desse sim, imediatamente se operou, através do Espírito Santo, um milagre, o maior milagre da história da humanidade. Imediatamente, Nossa Senhora engravidou e pouco tempo depois sentiu em seu ventre Jesus, o Filho de Deus, nascendo, né? Maria não experimentou a ação do Espírito Santo como nós, que experimentamos em nosso espírito uma ação. Eu, quando comecei essa minha vida de consagrada, quando comecei a lutar pela fundação do Instituto Nossa Senhora da Aurora, Deus me deu os dons do Espírito Santo para poder realizar tudo isto, que é uma capacidade que vem de Deus. Eu não tenho capacidade alguma. Eu não sabia pregar. Eu não sabia escrever músicas. Eu não sabia aconselhar. Muitas coisas eu tive que aprender com Deus. Foi o Espírito Santo que me ensinou. Mas todas essas coisas que o Espírito Santo me ensinou é uma ajuda psicológica, é uma ajuda espiritual, é uma ajuda emocional. Mas também com Nossa Senhora foi maior. Foi física também. O Espírito Santo veio sobre ela, não só emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, não. Ele veio fisicamente, de forma inegável e prolongada, em que ela ficou vários meses esperando o nascimento do menino Jesus. E tudo isso após o seu sim. Ela viu conceber no seu ventre a criança. E por um longo tempo, a ação do Espírito Santo, o filhinho concebido pela ação do Espírito Santo, trouxe a propriedade de esposa mística do Espírito Santo. Trouxe a Maria este nome, propriedade dela, esposa mística do Espírito Santo, esposa de Deus, não é? Não conhecemos ninguém na face da terra que tenha acontecido isso, só Maria. Uma união com Deus. Ao longo de sua vida, de esposa de José, de mãe de Jesus, até a ascensão de Jesus aos céus, Nossa Senhora, ela foi imaculada e cheia de graças,
pela ação do Espírito Santo, com certeza recebia a assistência continuada, constante, atualizada e poderosa. Para quê? Para compreender todos os fatos que aconteciam a cada momento, tudo o que ocorria, e assim agir conforme a propriedade que lhe tinha sido dada por Deus. Nossa Senhora precisava entender tudo aquilo, senão ela não conseguiria. O silêncio diante de Simeão é um exemplo. Eles foram visitar o templo e Simeão falou: agora meus olhos viu o Salvador, e falou tudo aquilo, uma espada transpassará o teu coração. Então Nossa Senhora poderia ter na hora questionado Simeão: por quê? Por que isso? Por que aquilo? Como uma criança, vocês já repararam, Maria, minha netinha, quando agora ela tem um porquê para tudo. Quando eu falo alguma história, por que, vovoinha? E por que, vovoinha? E por quê? É tanto porquê que não acaba nunca. Então Maria, Nossa Senhora, a Virgem Santa, a mãe do Espírito Santo, a mãe de Jesus e esposa do Espírito Santo, corrigindo, pela ação do Espírito Santo, ela não necessitava de perguntar nada. Ela apenas silenciava e já entendia conscientemente aquilo que estava acontecendo. Na visita caridosa de Isabel, porque ela era plena do Espírito Santo, Espírito de Deus, presenciou-se a ação do Espírito Santo, a ação pentecostal do Espírito Santo. Aconteceu com Isabel exatamente o Pentecostes que aconteceu com os discípulos ali no dia de Pentecostes. Quando Nossa Senhora chega à casa de Isabel, imediatamente Isabel fica cheia do Espírito Santo e fala: de onde vem a mãe do meu Senhor me visitar? Não é? E profetizou. Isabel não só ficou cheia do Espírito Santo, como também profetizou. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 41. Também a mesma coisa aconteceu com Zacarias, que ficou cheio do Espírito Santo e também profetizou. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 67. Em Pentecostes estava o Espírito Santo cheia de Deus, Nossa Senhora ali no meio dos discípulos, ela já intercedia, orando, entre outras mulheres, mas ela estava presente, e a Bíblia, a Sagrada Escritura, faz questão de dizer, e a mãe de Jesus, né? Faz questão de dizer, estavam todos reunidos, algumas mulheres, e a mãe de Jesus. Porque ali Nossa Senhora estava intercedendo firmemente para que se cumprisse a palavra de Deus. E o Espírito Santo viesse com promessa do Pai sobre todos os apóstolos, fossem batizados com o Espírito Santo e assim se transformassem todos os discípulos fossem batizados pelo Espírito Santo e se transformassem em apóstolos. Por que isso? Apóstolos, porque eles já tinham a missão, transformados e batizados pelo Espírito Santo para realizar conforme a vontade do Pai e a promessa de Deus. O Pentecostes aconteceu ali, quando o Espírito Santo veio. Tem teólogo que diz, que eu concordo plenamente, que o Espírito Santo primeiro pousou em Nossa Senhora e depois se dividiu em línguas de fogo para os discípulos. E ali aconteceu o Pentecostes. Naquele momento aconteceu também o nascimento da igreja. Nasceu a igreja naquele momento, cuja mãe já havia sido escolhida por Jesus, crucificado ali na cruz, quando ele diz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Isto é em João 19, 26, 27. Chegado ao fim de sua vida terrena, para passar desta vida para a glória eterna, Maria, a Virgem Santa, teve seu corpo ressuscitado e glorificado. Alguns teólogos discutem se
adormeceu e uma morte adormecida, ou se adormeceu e morreu. E fica aquele questionamento de Nossa Senhora ressuscitada e glorificada. E nós sabemos que Jesus veio e levou-a para o céu. Como o de Jesus na ressurreição, pela ação do Espírito Santo, por vontade do Pai e pelos méritos de Jesus, Maria de Pentecostes, Maria do Espírito Santo, ensina-nos a viver essa vida com Deus. Agora no céu, na glória de Deus. Aí você fica discutindo em dúvidas. Será que Nossa Senhora está na glória de Deus? Será que Nossa Senhora intercede? Será que Nossa Senhora fala através do entendimento, da luz do Espírito Santo, ou do Santo Rosário, meditando o Rosário? Quantas vezes, rezando as Ave-Marias, nós temos o dom do entendimento de tantas coisas? Não discuta mais isso, não. Procure entender que Jesus apareceu com 2 profetas que já haviam morrido, né? Elias já tinha sido arrebatado e Moisés já havia morrido. E aparecem do lado de Jesus falando sobre a morte de Jesus. E os apóstolos viram, ficaram tão apavorados que quiseram montar 3 tendas, né? Então, quantas vezes apareceram na palavra de Deus, em Macabeus? Você lê Macabeus, o livro de Macabeus, você vê que Jeremias apareceu de mãos postas, rezando por aquele exército. E Macabeus viu Jeremias rezando, Jeremias e Oséias, né? Oséias falava, está vendo aquele santo ali? Jeremias está intercedendo e rezando por vocês. Então, não vamos discutir se Nossa Senhora está ou não está realizando, intercedendo por nós. Nós vamos pedir a intercessão dela o mais rápido possível. E com toda certeza ela está, por causa dos milagres. Muitos milagres já aconteceram pela oração com Nossa Senhora. Nós só precisamos entender o que aconteceu em Pentecostes. O que aconteceu no dia de Pentecostes? 50 dias após a ressurreição, o Senhor enviou do céu o Espírito Santo sobre os discípulos. E então começou o tempo da igreja. Foi isso que aconteceu em Pentecostes. E se você analisar, a igreja começou já com Nossa Senhora inserida nela. Ou eu estou inventando? Lê Atos Apóstolos e você vai ver que Nossa Senhora estava junto com os discípulos, com os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo. E dali dos apóstolos, quem já tinha o Espírito Santo era a esposa do Espírito Santo, Nossa Senhora, a Maria de Pentecostes. Maria de Pentecostes ensina-nos a realizar todas as coisas segundo a vontade de Deus. Deus abençoe.